Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre livros infantis. Qual é o livro certo para você dar para as crianças desde o dia que elas nasceram até elas irem crescendo? Qual é o livro certo para cada faixa etária? Aqui está a pequena biblioteca do Isaac. Por volta de uns 50 livros já foram doados dos livros dele, porque ele está mudando, né? O Isaac e o Miguel, eles estão em fases diferentes. O Miguel tem 4 anos e o Isaac vai fazer 6. Mas aqueles livrinhos de bebezinho, coisas assim, estão sendo trocados por livros com mais conteúdo, mais história, menos desenhos. E é disso que eu quero conversar com vocês hoje. Eu vou mostrar para vocês todos os livros que o Isaac tem na prateleira dele, que são muitos livros, olha. Muitos livros. Aqui já são os brinquedos que vocês podem ver que já estão ficando diferentes. Ó, o livro dos planetas, que é o que ele mais ama. Então, por exemplo, cada idade vai um livro diferente. Ó, o Miguel tá nessa fase de piratas, livros de pop-up. Se você não sabe o que é um livro de pop-up, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, livro de pop-up são livros assim, ó, que se transformam em navios, em barcos, que ele abre e ele transforma. Tem os personagens, ó, as historinhas do Peter Pan. O Miguel tá nessa fase do pop-up ainda, tá? E o Isaac não, o Isaac já tá em fases de uns livros mais conteúdo, com mais, sabe? E a criança, ela precisa ter o contato com o livro, ainda que ela não saiba ler, ainda que ela precisa brincar com o livro, ela precisa ter aquele contato. Então eu vou explicar para vocês tudo direitinho e ensinar como que você lê para essa criança, como que você explica o livro para a criança, porque você não tem que ler exatamente o que está naquela página. O livro, ele pode ser muito mais do que isso. Vamos lá? Vem comigo agora. Bom, pessoal, esses então são os livros que nós temos aqui em casa. E um note também. Miguel, deixa a mamãe falar com o pessoal um pouquinho, rapidinho. Então aqui estão os livros, tá? Que nós temos aqui em casa ainda. São os livros que a gente utiliza ainda com eles, né? São diversos livros de diversos segmentos diferentes. E agora eu vou explicar para vocês como montar uma mini biblioteca na sua casa, tá? É o primeiro passo. Para você montar uma mini biblioteca na sua casa, você tem que entender o seguinte. Quando você vai numa livraria comprar livros infantis, as livrarias hoje em dia elas não estão preparadas para ter livros bons infantis. Livros de qualidade. O que seriam livros de qualidade? Livros que abordam temas diferentes, situações diferentes, com complexidades diferentes. Hoje em dia é muito normal você entrar numa loja de livros, ou numa livraria, ou numa sebo, e você encontrar A Bela e a Fera, Bela Adormecida, Branca de Neve, ou livros que nem quer ver. Um desses ele tem aqui que ainda, ó, o do McQueen, por exemplo. Um livro da história de um filme da Disney, ou o livro da história de um filme de um desenho que eles assistam. Isso não é um livro. Isso não é um livro de verdade, um livro que agregue informação. Ele nada mais está fazendo do que assistindo novamente o desenho que ele gosta. Ele não está lendo um livro. Então, assim, é muito normal você perceber que você acha, meu filho tem muitos livros, mas não, ele só tem aquela mesma coisa de sempre. Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida. Para os meninos o livro do Carros, o livro do Nemo. Aqueles livrinhos básicos de sempre. Mas isso não agrega conteúdo, isso não está ensinando o seu filho coisas novas, diferentes, vocabulário, nada disso. Então eu vou mostrar para vocês como fazer uma mini biblioteca, uma biblioteca vasta com variedades, com várias informações de coisas que ele consegue estar em vários lugares do mundo, estando dentro de casa. Vamos lá? Eu vou mostrar para vocês passo a passo. A primeira informação necessária que você precisa ter é que os livros infantis não são apenas os livros de historinha. Como, por exemplo, deixa eu ver um livro aqui. Esse aqui, ó. Ai, eu amo esse livro. Aqui, ó. Davi Ataca Outra Vez, de Ruth Rocha, tá? É um livro de história, conta uma história, que tem uma moral, tá? Uma moral da história é muito importante.
não tem lógica você ler um livro que não vai ensinar alguma coisa para criança. Por exemplo, tem um que eles tinham aqui em casa, eu nem sei onde tem esse livro, porque eles vivem trocando os livros de lugar. Tem um livro que eles tinham aqui em casa, que era o livro do Cachinhos Dourados. A Cachinhos Dourados entrou na casa da família dos 3 ursos e, enquanto eles não estavam lá, estava com muita fome, foi lá e comeu o pote de mingau. Os ursos chegaram, ficaram bravos e botaram ela para correr. Ela correu de lá, fugiu e deu tempo de fugir sem que os ursos pegassem ela. Acabou a história aí. O que é a moral da história? Não tem moral da história. A história é tipo assim, a menina entrou lá porque ela tava com fome e deu sorte que os ursos não pegaram ela antes que ela conseguisse fugir. Foi isso. O que seu filho aprendeu com essa história? Nada. O que seu filho entendeu de tudo isso? Nada. Entende o que eu quero dizer? Ele não aprendeu nada. Então, uma história que você vai comprar pro seu filho tem que ter uma moral, tá? Tem que estar ensinando alguma coisa. E o que geralmente faz esse tipo de coisa são os gibis. Os gibis, eles ajudam muito a ter uma moral da história, tá? O gibi, ele sempre com uma historinha que começa de um jeito legal. Você quer ensinar seu filho de 4 anos de idade a gostar de ler? Gibi é uma coisa legal. Você senta e vai contando pra ele o que tá escrito nos balãozinhos. É muito divertido e tem uma moral da história. Mas, lembrando que qualquer conteúdo que exista por aí disponível hoje em dia pode ter coisas que não são exatamente o que você quer que o seu filho aprenda, que seja exatamente o que quer que o seu filho entenda. Como, por exemplo, eu não sou fã de... Aqui, eu quero ver. Cadê o gibi? Tem um gibi aqui falando sobre lendas. E eu não sou muito fã de falar sobre lendas para os meus filhos. Por quê? Porque eu acho que não tem lógica ensinar uma coisa que não existe. Eu acho que não tem lógica ensinar uma coisa que é mentira, sabe? Por exemplo, o meu filho aprendeu na escola a história do Saci Pererê. Tava mês de agosto, mês das lendas, né? E o meu filho aprendeu a história do Saci Pererê. A professora contou a história, eu não digo que ela fez nada de errado, porque, né, é o jeito que a escola ensina. Mas ela ensinou a história do Saci Pererê. E ele me contou, tal, que ela contou a história do Saci Pererê. Eu falei, tá. Um dia, andando na rua, ele viu um senhor sem perna. Sem uma perna. Ele virou pra mim e falou assim, olha mamãe, se ele fosse negro, ele seria um saci. Gente, naquele momento, meu mundo caiu. Falei, como é que é? Ele falou, porque o saci era um menino, magrelinho, negrinho, sem uma perna. Então toda pessoa que tiver essa característica é um saci. Gente, eu fiquei bravíssima, eu fiquei irritadíssima. Claro que ele é uma criança de 5 anos, ele não falou isso com maldade, ele não falou isso com, sabe, querendo ser racista, querendo ser preconceituoso, querendo discriminar. Não, ele entendeu isso da história que ele ouviu. Entende? A maneira que a história foi passada é assim que ficou na cabeça dele. O meu filho, ele não tem nada disso, ele não tem esse negócio de racismo, ele brinca com qualquer criança, normal, mas essa história foi ensinada assim. Por que o Saci tem que ser um menino negrinho sem uma perna? Gente, olha que absurdo que é essa história. Uma pessoa que faz maldades com as pessoas, que judia dos bichinhos e ao mesmo tempo ela é deficiente, ela é negra. Meu, chega num nível essa história que depois que eu dei uma breve analisada na história eu falei, gente, eu não quero isso pros meus filhos. Sabe, o Boitatá, a história de um animal que não conseguiu, que teve um dilúvio na terra e já começa a misturar com as histórias da Bíblia. E esse animal ficou debaixo d'água submersa e se tornou uma cobra que pega fogo e que mata as pessoas que ficam pela floresta. Na boa, por aqui que eu quero que o meu filho aprenda essa história? Não tem interesse. Então, assim, tem alguns gibis que eles contam umas histórias meio assim cabulosas, entende? Deixa eu ver se eu encontro. Se é que eu já não mandei embora, porque normalmente quando é assim eu mando embora. Tinha um aqui falando sobre isso. Então, assim, achei aqui, ó. Magali. O gibi da Magali falando sobre as histórias
as histórias do folclore. Então, assim, eu entendo que o folclore são histórias antigas do nosso povo, mas, eu acho que tudo tem um limite, tudo tem... Pra que eu vou contar a história de um cavalo sem cabeça, que a cabeça pega fogo, que ele fica tentando te matar se passar por você, de um homem que se transforma em lobo e depois da lua cheia. Entende que um monte de histórias macabras que apavoram a criança, fazem ela não querer dormir e que são desnecessárias, não agregam valor nenhum intelectual pra sua criança? Lenda comigo é um negócio que não passa pela minha cabeça. Mas voltando ao assunto, então assim, fique esperto com os gibis que o seu filho pode estar lendo, se realmente aquele conteúdo é algo que você acredita, é algo que você concorda, é algo que você acha que ele está preparado para absorver naquele momento, ok? Então é isso. As histórias vêm desses livros. Tem diversos livros de histórias, mas as crianças, elas têm que crescer tendo livros de história e livros de conteúdo intelectual. O que é um conteúdo intelectual? Por exemplo, um atlas geográfico escolar. É muito legal. Aí você fala, meu Deus, mas com quantos anos eu posso dar isso pro meu filho? Quantos anos você quiser. Nasceu seu filho? Compre um atlas geográfico. Deixe ele brincar olhando o livro. Ele tem 2 aninhos, 1 aninho de idade, ele vai entender o que é isso? Lógico que não. Mas olha, você fala, olha, o Brasil, e põe o dedo em cima do mapinha, mostra o planeta Terra, mostra... Quer ver? Miguel, o que é isso aqui? O que é esse globo redondo aqui, azul aqui? O que é isso? O planeta Terra. O planeta Terra. Então assim, vai fazer 4 anos de idade... Ele já sabe o nome dos planetas, ele conhece os planetas, ele sabe qual é o planeta Terra, ele sabe qual que é o Brasil. Por quê? Porque ele tem contato com isso. O Isaac tá aprendendo as bandeiras dos países, porque eu tô ensinando pra ele desde a época da Copa. Na Copa eu comecei a mostrar a bandeira dos países, utilizando desse argumento da Copa pra já trazer pra ele, ó, que cada país possui uma bandeira, um hino específico. Ensinei o hino nacional pra ele, pra que ele aprenda já desde já. Então assim, conteúdo intelectual é importante que o seu filho tenha contato. Claro que não é assim, estritamente, né, uma coisa tão adulta. Por exemplo, esse livrinho, A Ovelha. Esse livro, ele conta a história das ovelhas. De onde vêm as ovelhas? Elas são criadas em que local? Como nascem os filhotinhos de ovelhas? Por que existem tantos nomes? Cabra, carneiro, cordeiro, ovelha. Por que tem tantos nomes diferentes? Será que são a mesma coisa? Então assim, o livro ele conta tudo, como funciona dentro da fazenda, de onde vem a ovelhinha. Não é um livro de história, não tá contando a história da ovelha, tá contando o que é uma ovelha. Então é um livro de conteúdo intelectual. É muito bom pro aprendizado, para ele saber, ter essa informação na cabeça dele, o que é uma ovelha. É um livro de orações. As minhas primeiras orações, ó. É um livro que ele ensina para a criança que quando ela acordar, ela tem que agradecer o Papai do Céu, independente de religião, tá? Ela tem que agradecer o Papai do Céu por ter acordado, por estar bem. Ela tem que fazer uma oração agradecendo pelos amigos. Antes de dormir, ela faz uma oração agradecendo o Papai do Céu pelo dia que ela teve. Sabe, é um livro que não está contando uma história, ele está agregando valores, ele está ensinando coisas boas para o seu filho, ele é conteúdo intelectual. Esse aqui também é um livro de histórias, ó, Jesus Nosso Amigo. Eu gostei porque ele parece um gibizinho da Turma da Mônica, então utiliza da Turma da Mônica para ensinar para a criança todas as orações, ó, que lindo, ó. Bom dia, Jesus. Cada manhã que chega traz um novo dia pra gente viver. É a oração já pronta pra criança fazer. Então é legal. Agapinho, esse é o livro do Padre Marcelo, falando sobre o amor principalmente para as crianças. É conteúdo intelectual. Um livro sobre o espaço sideral, sobre os planetas. Esse livro foi a minha irmã e o meu cunhado que deram pro Isaac. Ó, ele conta tudo sobre como é formadas as estrelas, a lua, os planetas. Ó, é um livro incrível.
incrível de conteúdo intelectual. Para criança aprender sobre diversas coisas. Crianças são curiosas, eles ficam perguntando por que isso, por que aquilo, onde tá isso, onde tá aquilo, para que serve isso, para que serve aquilo. Então assim, são coisas interessantes, são coisas legais. Esse livro de biologia moderna do terceiro colegial, que era do meu cunhado, ele deu pro Isaac, porque o Isaac simplesmente se interessou por esse livro, amou esse livro e gostou de saber as coisas que tem no livro. Você vai falar, mas pra quê? Ele fala sobre planetas, ele fala sobre... Até de cabeça pra baixo eu não tô enxergando. Ó, fala sobre muitas coisas, ó, como vivem os animais, onde são criados. É a biologia. Biologia é tudo que estuda a vida, os animais, tudo. É um livro legal. Outro Atlas Geográfico Escolar. Esse daqui eu achei mais legal ainda, porque ele vem com os mapas em preto e branco. Pra criança pintar um mapinha, pra ela aprender já a pintar um mapinha. Eu achei fofo, divertido. O Recrutinha é uma história, é um gibi muito legal que foi dado no Dia do Soldado, lá no... eu não lembro o nome. Onde ficam os soldados? Eu esqueci o nome, o quartel. Nós fomos lá no quartel e os soldados deram pro meu marido do Dia do Soldado, o Recrutinha. Conta como que funciona o militarismo, como que é a história do militarismo, o que aconteceu. Eu acho super legal. Claro que você tem que dar de acordo com o que você gosta, com o que você acredita. Se você não gosta desse conteúdo, você não tem que concordar comigo. Você compra um livro pro seu filho que tem a ver com esse conteúdo. Eu gosto, eu acho muito legal a história do militarismo. Acho isso muito bacana. E temos gibis, um monte de gibis aqui sobre esse conteúdo. Os dinossauros, de onde vieram, onde existiram, como viveram, o que comiam. Pronto, já pegou. É o livro dele, gente, é o livro dele. Ele não deixa ninguém chegar perto dos livros de dinossauro dele. Então assim, vocês viram que a criança gosta de livros, né? Não tem jeito. Porque a Terra é especial, fala tudo sobre o planeta Terra. Ó, só que dentro da Terra, né? Estalactites, estalagmites, como são formadas, o gelo da onde vem, a terra, a água, o mar, tudo. Livro de conteúdo intelectual. Vamos viajar para a Antártica. O que tem na Antártica? Os animais que vivem na Antártica. Como eles sobrevivem a baixas temperaturas? Legal? Onde vivem os animais perigosos? Quais são os animais mais perigosos do mundo? Step by Step. Eu amo esse livro, que é um livro de inglês. Opa. Ele fala as palavras, ó, F e frog, que é o sapo, fish é peixe, então elephant é eggs. Todas as coisas, ó, ele vai mostrando e vai escrito em cima como que fala em inglês. É muito bom, um livro de conteúdo da língua inglesa que é muito importante, muito bom para o aprendizado da criança. E ao mesmo tempo esse Step by Step, ele é muito, ó, ele é bem divertido, colorido. A criança viaja nesse livro. Então assim, o seu filho precisa de livros de histórias? Precisa, contanto que essas histórias tenham uma moral, que essas histórias tenham um começo, um meio, um fim, que eles estejam ensinando as coisas que você acredita e que você concorda. Logo, para o seu filho poder ter acesso a esse livro, você tem que ter lido primeiro, tá? E também o seu filho precisa de livros de conteúdo intelectual, porque isso vai ajudar na percepção dele sobre as coisas. Então ele vai começar: mamãe, aonde mora o tigre? Mamãe, o que é um tigre? Mamãe, como que é a mãe do tigre? Mamãe, onde vivem os tigres? Qual país tem tigre? Aqui tem tigre, aqui tem elefante, os elefantes são daqui, os elefantes são da África. Então a criança começa a levantar conteúdos para ela aprender cada vez mais. E toda vez que seu filho te fizer uma pergunta desse tipo, entra no Google com ele, pesquisa, mostra para ele os tipos de tigre, onde eles nascem, qual é a região predominante. Permita que o seu filho desenvolva o intelecto e não somente a fala, o caminhar, entende? Isso é muito importante para o desenvolvimento dessa criança. Gente, esse vídeo vai ficando por aqui hoje. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser ensinando como escolher o livro ideal para cada tipo de fase do seu filho, ok?
Espero que vocês tenham gostado. Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu tenho aqui comigo uma coisa que pra mim é muito valiosa e que assim, nossa, eu quase nem deixo o Isaac chegar perto desse livro porque é um livro muito importante pra mim. Esse aqui, ó. Você viu o que a escuridão engoliu? É um livro de uma... Oh meu Deus, como é esse bicho? Lagartixa. É o livro de uma lagartixa que ela vai explorando as coisas e vai descobrindo novos amigos. É muito legal, muito bacana. E se você procurar, você nunca vai encontrar pra comprar. Nunca. Porque esse livro aqui foi comprado pela minha mãe em 1996. Foi o primeiro livro que eu tive. Foi o primeiro livro que minha mãe comprou pra mim quando eu tinha 6 anos de idade. Olha que coisa incrível você conseguir ter o primeiro livro que você ganhou na vida. Isso é bacana. O seu filho, ele precisa ter contato com cultura, mas cultura de qualidade. Mas é uma copa. Isso é uma lagartixa. Uma lagartixa? Isso. O que é isso aí na sua mão? Vem mostrar pro pessoal esse livro que você pegou. Esse é o meu livro dos dinossauros novatos. Os dinossauros malvados. E você gosta de livros, Miguel? Sim, eu gosto muito de livros de dinossauro. E bora ler, meu povo. Lê bastante, estuda bastante e lê para essas crianças. Dá livro para essa criança brincar. Ai, mas eu comprei um livro, era incrível, era lindo, com pop-up e meu filho rasgou tudo. Gente, é assim que funciona. A princípio, ele vai querer brincar de jogar no chão, ele vai rasgar. Mas não para de comprar livro pra ele, não. Compra, ó, gente, custa R$5 um gibizinho. Compra um gibizinho pra essa criança. Qualquer banca de jornal tem. Compra livros pra essa criança. No lugar de dar presentes bestas de aniversário e de Dia das Crianças, dá livros pra essa criança. Aqui em casa, agora, nós estabelecemos essa regra. Todos os presentes que o Isaac ganhar daqui pra frente, de Natal, Dia das Crianças, aniversário, nós vamos comprar livros. Porque é o que ele gosta e é o que nós gostamos. Então é isso. Aumente a cultura, aumente o conteúdo intelectual e bora ler para essas crianças. Um beijão.